We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city. Vós devíeis saber disso, vós, mestres. Bem, poderia ser que é assim como a igreja foi instituída sob aquela demonstração e a mesma demonstração foi prometida para os últimos dias. Vocês não podem se referir a isso e dizer isso é aquilo de que foi falado. Estão vendo? Aí está. E o mundo exterior não sabe nada sobre isso. É tolice para eles. Agora eles disseram, ele disse, olhai aqui. Eles disseram, agora, quando ouviram isto, ele lhes disse como eles tinham crucificado Jesus. E cada vez você pode receber perdão por crucificar Jesus. Você pode receber perdão por tomar o seu nome em vão. Mas quem falar contra o Espírito Santo nunca lhe será perdoado, neste mundo ou no mundo vindouro. Estamos nos últimos dias, portanto, tome cuidado. Ande humildemente, tenha um espírito contrito e quebrantado, um coração humilde, disposto a deixar o Espírito Santo guiá-lo. Amém. Muito bem. Oh, que coisa! Aqui estão eles, todos lá, as pessoas agindo como eles eram covardes horas antes, trancados no cenáculo. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles e encheu seus corações, saíram para as ruas. Não imagino que estivessem. Eles não estavam fazendo coisas que eram erradas. Estavam lá se regozijando e louvando a Deus de tal maneira que houve uma manifestação. Agora, eles não estavam lá discutindo uns com os outros se eram metodistas ou batistas, se eram fariseus ou saduceus. Eles estavam lá se regozijando por terem experimentado do céu em suas almas. Deus tinha lhes dado o maná espiritual. Agora, como Deus derramou o maná lá no natural e durou enquanto estavam na jornada, um belo tipo. E no dia em que entraram na terra prometida, o maná cessou. E no dia de Pentecostes, o mesmo. Olhem para o Pentecostes, para Moisés. Eles olharam para trás e viram que o inimigo estava morto. Miriam pegou um pandeiro, começou a tocá-lo, a clamar, a dançar e a correr pela margem. As mulheres a seguiram, fazendo o mesmo. E Moisés ergueu as mãos e cantou no Espírito. No Pentecostes, as mulheres saíram, cambaleando e pulando e dançando e se comportando assim. Pedro levantou-se no meio deles e disse, homens da Judeia, e vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, pois estes não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Sobre as minhas servas e criadas derramarei do meu espírito e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, nos céus e embaixo na terra, colunas de fogo, e vapor e fumaça. E acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E continuou pregando. E quando ouviram isso, eles escutaram. Disse: olhem para esse sujeito. Onde ele conseguiu esta instrução? Alguns deles disseram: ele nem sabe escrever o próprio nome. A Bíblia disse: ele era um homem indouto e sem letras. De que escola ele vem? Nenhuma. Bem, como isso se deu? Como isso aconteceu? Eles prestaram atenção, disseram: bem, escutem, esse homem está de fato citando a Escritura e nunca a ouvimos assim antes. Estão vendo? Ele disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Em outras palavras, esta bênção do maná que caiu aqui, como o maná caiu lá atrás, será para esta geração, para a próxima geração, e para a próxima geração, para Jeffersonville, Indiana, e para os confins do mundo. E o mesmo Espírito Santo que caiu então, cai agora. Os mesmos resultados, a mesma coisa, as mesmas pessoas. Estão vendo o que quero dizer? Simplesmente perfeito. Notem, eu lhe darei, aquele que vencer, eu lhe darei o pão da vida. Ele disse isso a uma das igrejas. E nunca mais terá sede, nunca mais terá fome, ele nunca mais terá sede. Se um homem alguma vez... Lá vai, apertem bem a jaqueta. Se um homem ou uma mulher de fato receber o Espírito Santo, você nunca mais conseguirá movê-lo. Ele sabe onde está. Você pode vir com ismos e tudo mais. Ele passará direto pelo meio deles. Ele nunca mais terá sede. Ele sabe exatamente quem é o seu Criador. Nunca se confunde. Não o incomoda. Ele segue em frente. Eu lhe darei do pão da vida e nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Estão vendo? E a árvore que está no meio do paraíso de Deus, e ele comerá dela, vejam, da árvore, sendo que a árvore era Cristo Jesus. Estão vendo? E Cristo Jesus, havendo morrido e voltado na forma do Espírito Santo, então ele está aqui, e o maná que se come na igreja. Notem, eis o versículo 6. E nos fez sacerdotes e reis para Deus, sacerdócio espiritual, nação real, oferta espiritual. E é isso agora, sacrifícios espirituais, isto é, citando a Escritura, isto é, os frutos dos lábios dando louvor ao seu nome. Agora, que tipo de quê? Um sacrifício espiritual. Agora podemos muito bem começar aqui mesmo. Notem, um bom lugar para começar. Quando uma pequena confusão surge na igreja, você então não vai para um canto e faz birra. Se vai, com certeza não é sacerdote. Veja, você ora até vencer. Sacrifício espiritual. Os frutos dos lábios dando louvor ao seu nome. Estão vendo o que quero dizer? Bem, você diz, não tenho vontade de ir à igreja. Mas você é sacerdote. É seu dever. Você tem de estar lá. Bem, não estou com vontade de participar do culto. Você é sacerdote, fazendo um sacrifício espiritual. Não dando a alguém algo de segunda mão, como dizem hoje. Tudo isso está bem, não tenho nada contra. Não convencendo alguém a vir à igreja. Tudo isso está bem, não tenho nada contra. Mas é você fazendo o sacrifício espiritual.
os frutos dos seus lábios dando louvor ao seu nome. Quando vê um tempo chegando em que todos estão blasfemando e dizendo essas coisas e fazendo coisas erradas, o que você faz? Vai embora? Você deve ficar lá com um sacrifício espiritual, dizendo: o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Faz-me uma nova criatura em Cristo Jesus. Você está louco, rapaz? De acordo com o que você diz, está bem. Mas, para mim, é o poder de Deus para a salvação. Eu creio. Está vendo? Agora dizem: você crê em cura divina? Oh, não sei. Melhor perguntar ao nosso pastor. O que você acha disso? Você é o sacerdote agora. Agora é você. Diga: sim, Senhor, eu creio, pois a palavra de Deus diz que é assim. Você crê no batismo do Espírito Santo? Sim, Senhor. Como sabe? Eu o recebi, com certeza, uma bênção espiritual. O Espírito Santo que caiu sobre os apóstolos, o mesmo Espírito Santo cai agora. Você diz: só para os apóstolos. Daqui a pouco resolveremos isso. Veremos se foi ou não. Muito bem. Um sacerdócio espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais. Agora o versículo 8, ou o 7. Eis que vem com as nuvens. Agora, deixe-me parar aqui um momento. Nuvens não significa que ele virá numa grande nuvem de trovoada, como mamãe, que Deus a abençoe. Ela está sentada aqui em algum lugar. Quando eu era garotinho, ela se sentava e me contava, dizia: ele está vindo, uma grande nuvem se levantará algum dia e Deus virá. E agora, a nuvem em que ele virá, se tivéssemos tempo para rever tudo isso e entender o verdadeiro contexto de tudo isso, agora, a nuvem em que ele virá não é uma nuvem como uma nuvem de trovoada, mas é uma nuvem de glória em que ele virá. Estão vendo? Estão vendo? Agora, quando Jesus foi coberto por Deus no Monte da Transfiguração, nuvens cobriram a ele e suas vestes com sua sombra. Estão vendo? E quando Elias desceu, uma nuvem desceu e o recebeu. Não uma coluna de fogo, não uma nuvem de trovoada, mas uma nuvem de glória. Sua presença grande e gloriosa virá sobre a terra. Ele vem nas nuvens. Oh, eu amo isso. Nuvens, haverá onda após onda da sua glória, que virão através da terra, e a ressurreição dos santos virá, quando aquele bendito Espírito Santo que viveu no coração deles e morreram, com o cadáver deles jazendo lá, e as manchas de lágrimas no rosto deles e tal, e eles são colocados aqui num cemitério. Uma grande onda desse mesmo Espírito e onda após onda. Aquele que foi derradeiro será primeiro, e aquele que foi primeiro será derradeiro. Como pode ser assim? Essa é a ordem da ressurreição. Não conhecerei ninguém na geração anterior a mim ou na geração posterior a mim. Conhecerei aqueles desta geração, e cada geração virá sucessivamente, exatamente na ordem que morreram. Os derradeiros serão primeiros. Claro, tem de ser. Estão vendo? Eu conhecerei o meu povo. O seguinte, meu pai conhecerá o seu povo, seu avô, o seu povo, nessa sequência. Onda após onda, após onda, após onda. E os santos surgindo de toda parte. Não será maravilhoso? Amém. Isso faz com que os velhos sintam-se jovens de novo. Sim. Agora, notem bem. Muito bem. Vem nas nuvens e todo olho o verá. Não importa há quanto tempo tenham morrido, eles ainda assim o verão, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. João teve de clamar amém, isso é, assim seja, que seja assim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Agora, alfa é o A no alfabeto grego, ômega é o Z no alfabeto grego. Agora, em outras palavras, se fosse traduzido hoje, eu sou de A a Z. Agora, quem mais está aí? Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou de A a Z.
Gostaria que tivéssemos tempo para entrar na deidade de Cristo agora, o que seria muito apropriado neste momento. A deidade. Então, em dias em que tantas pessoas estão tentando fazer dele um professor, um filósofo ou um profeta, ele era Deus. Ele era Deus ou foi o maior enganador que o mundo já teve. Se ele foi profeta, seu sangue era de homem. Se ele foi um professor, um educador, seu sangue era de homem. Ele era Deus e seu sangue era divino. O Deus Todo-Poderoso cobriu a Virgem Maria com a sua sombra e criou a célula de sangue em seu ventre que deu à luz o Filho, Cristo Jesus. E Deus condescendeu e viveu naquele corpo. Deus, Emanuel, feito carne entre nós, para tirar os pecados. Quando Deus fez seu primeiro homem, ele o fez à sua imagem, que era um homem espiritual, em Gênesis 1:26. Muito bem. Então, não havia homem para lavrar o solo depois que ele fez o homem e mulher. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, nessas 7 estrelas, mas ele o fez homem e mulher lá no princípio. Isso mesmo, a sua imagem. E Deus é Espírito. E então, Gênesis 2, não havia homem para lavrar o solo, então Deus o colocou em carne, fez o homem, não a sua imagem, mas do pó da terra. Isso mesmo. Deu-lhe uma mão como a do macaco e um pé como o do urso, ou seja o que for, não sei. Mas ele lhe deu 5 sentidos para entrar em contato com seu lar terrestre. E então esse homem pecou. E Deus desceu e se fez homem para tirar o pecado do homem. Amém. Redimindo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Olhei para ele aqui em Apocalipse capítulo 4, quando João se virou para ver esta voz de novo, o que estava falando com ele. Ele estava assentado em um trono e um arco-íris estava sobre a sua cabeça. E o arco-íris tem 7 cores perfeitas, e essas 7 cores perfeitas representavam as 7 eras da igreja. Isso mesmo, de novo. E o que era isso? Aqui está. Irmão, isso está fresco. Veja, 7 cores perfeitas. 7 e um arco-íris representa uma aliança. Deus deu a Noé o arco-íris primeiro como uma aliança. E esses elementos ainda estão na terra, como Deus prometeu antes. E quando chove e ele vê o arco, ele disse, nunca mais a destruirei com água. E então ele olhou para Jesus. Tinha 7 cores do arco-íris acima dele. Ele estava nisto, que era a aliança de Deus. E ele estava de pé no meio, 7 castiçais de ouro. E ele era, na aparência, como pedra de jaspe e sardônica. Jaspe era Rúben, e pedra de sardônica era Benjamim. Esses foram o primeiro e o último dos patriarcas. Esse Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E as 7 cores do arco-íris, 7 eras da igreja. A aliança com ele, nos 7 castiçais de ouro, com as 7 estrelas. Oh, que cena! Se chegarmos a isso daqui a pouco, talvez, querendo o Senhor. Muito bem. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Oh, quem é ele? De quem é esta revelação? Jesus Cristo. E aqui ele não é profeta. Aqui ele é o Todo-Poderoso, Deus manifestado, o Alfa, o Ômega. Eu sou de A a Z, sou aquele que foi, que é e há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Está bem claro, não está? Sem chance de controvérsia aí. Senhor que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, João fala, ouçam. Eu, João, que também sou vosso irmão, e com paixão na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Escutem, dá para imaginar um homem ser colocado numa posição assim por causa da palavra de Deus? Sim, por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Ele foi exilado lá por pregar a palavra a um povo religioso. É o que a palavra diz, não é?
Ele estava lá por pregar, exilado, excomungado da igreja, da sociedade, de todo o mundo. Amém. Mas ele não foi excomungado daquele que o amou e o lavou em seu próprio sangue. Ele estava com sua presença na ilha chamada Patmos, por amor da palavra de Deus. Pergunto-me quantos pregadores iriam hoje? Chegou ao ponto em que, se até vão fazer alguma coisinha, ficam transtornados. Ficamos tão conturbados com isso. E aqui este homem tinha sido fervido em óleo por 24 horas e lançado na ilha de Patmos, e o Senhor ainda estava com ele. Gosto daquele antigo hino que cantavam: se Jesus for comigo, irei a qualquer lugar. Nós o cantamos, mas me pergunto se falamos sério ao dizer isso. Na minha honesta opinião, não demorará muito para você ter oportunidade de provar isso. Então, é melhor ter certeza. Verifique, faça um levantamento, veja se está tudo certo. Agora, exatamente como só estou começando aqui agora, João responde, e ele disse que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Eu estava no Espírito. Gosto disso. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Falando de outro dia agora aos meus amigos adventistas, que com certeza vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Muito bem, no Espírito no dia do Senhor. Entrou no Espírito e ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta. Não deixemos estes símbolos agora. Estamos lançando o fundamento agora, para sabermos do que estamos falando quando eu chegar aqui. Vejam sobre o que vamos falar. Quem é? O que é este homem? Qual é a revelação de Jesus Cristo? Quem é ele, afinal? Como isto veio? O que significa para mim? Vejam se significa algo para vocês. Vejam o que acontece ali para mim. Notem, eu estava no Espírito. Não importa quão santo você seja, quão temente seja, quão bom ministro ou membro leigo, seja o que for, você nunca conseguirá nada com Deus até que entre no Espírito. Isso mesmo. Não quero dizer entrar em emoção, quero dizer entrar no Espírito, entende? Entende? Veja, você entra em emoção, faz qualquer coisa, mas quando entra no Espírito, você vê coisas. Isso mesmo. Posso imaginar o velho Elias, o velho profeta lá naquele dia, quando o filho de Acabe, eles tinham feito uma aliança com alguns incrédulos e Jeosafá se uniu a eles. E saíram pelo deserto por 7 dias e não levaram bússola por apenas 7 dias, o suficiente para sustentá-los por 7 dias, não consultaram o Senhor, apenas foram mesmo assim. Isso não é típico das pessoas? Vou lhe dizer, aquele trabalho é melhor. Vou deixar esta igreja e ir para aquela. Agora é melhor consultar o Senhor sobre isso, averiguar o que é. Foram lá e viram que haviam se metido em problemas. O abastecimento de água foi cortado. Esse é o problema das igrejas hoje, andando por aí, fazendo muitas coisas sobre as quais vocês não consultam o Senhor e seu suprimento está sendo cortado. Vocês se perguntam por que não recebem as bênçãos que recebiam e o poder de Deus operando entre vocês. Talvez a linha de abastecimento tenha sido cortada. Sabem, quando vocês saem, a água... Às vezes vou ao deserto lá no Arizona e noto que todo pequeno arbusto naquele deserto é perigoso. Ele o espeta. Todas as vezes que você encosta nele, ele o espeta. Como não tem água suficiente para sustentá-lo, ele produz espinhos como defesa. Você volta aqui, ou ao Oregon, ou a algum lugar onde chove o tempo todo, e cada um daqueles mesmos tipos de arbustos não tem espinho. Veja, a água os mantém macios. E esse é o problema da igreja. Quando você fica todo seco e acorrentado e tudo mais, você fica tão frio e formal e indiferente, não recebe bênção espiritual. Então, seu coração fica repleto e cheio de indignação e ira e todos... vou me vingar dele, vou me vingar dela, vou sair da igreja. Apenas um monte de espinhos vivendo num deserto. Isso mesmo. Você precisa é que chova um pouco da água do Espírito Santo, a antiga, em você.
Amacie esse velho coração duro. Amém. Não estou tentando fazer graça, estou tentando transmitir isso a você. Irmão, você verá, se receber a marca da besta, onde se achará? E você fica totalmente indefeso e sem esperança quando o faz. Não há remissão para isso. Você nunca conseguirá sair disso. Isso mesmo. Você pode ficar assim, num piscar de olhos quase. Veja, então, cuidado. Agora, aqui está. Dará a ele, notem, o deserto. Eu disse, as águas, como as águas, os mantinham macios. É o que fazemos hoje, entramos no Espírito. João disse, eu estava no Espírito. Quando Elias, lá no deserto, eles vieram, Jeosafá disse, vamos descer e consultar o profeta. Eles foram perante o profeta. Bem, agora isso suscitou sua justa indignação. Ele olhou para aquele homem e disse, por que não vai ao Deus da sua mãe? Por que não volta para a sua própria velha igreja fria e formal? Porque veio a mim quando se meteu em problemas? Não foi uma coisa muito boa para se dizer, mas são palavras suficientes para expressar isso. Por que veio a mim? Por que não vai ao Deus da sua mãe? Vocês têm aquelas grandes e belas igrejas e todos aqueles sacerdotes bem alimentados e tal lá. Voltem e perguntem a eles sobre isso. Por que vieram aqui a mim? Ufa, que coisa. Com certeza. Ele ficou meio enfastiado, não ficou? Ele disse, se não respeitasse a presença desse homem temente, Jeosafá, eu nem olharia para você. Oh, que coisa! A condição em que esse profeta chegou. Agora ele, com esse tipo de gênio, ele disse, bem, trazei-me um músico. Algumas pessoas não creem em música na igreja, mas ele disse, trazei-me um músico. E quando o músico começou a tocar um bom hino antigo, mais perto, meu Deus, de ti, como queiram chamá-lo, eu não sei. Quando o músico começou a orar, o Espírito de Deus veio sobre o profeta. E quando o Espírito veio nele, ele teve uma visão. Começou a ver coisas. Você tem de receber o Espírito de Deus. Ou você diz, não consigo entender como as pessoas conseguem dizer amém. Entre no Espírito uma vez. Isso mesmo. Não consigo ver como eles ficam no jogo de beisebol e dão tapinhas nas costas uns dos outros, e gritam, e dão vivas, e abaixam os chapéus, e se comportam assim. Parece loucura para mim. Bem, você diz, você não é muito fã de beisebol. Sou quase tanto. E você, como cristão? Muito bem. Isso mesmo. Você tem de entrar no espírito disso. Era assim quando você ia aos bailes. Não creio que você iria agora, claro que não, mas se você ia, eles tinham de tocar música rítmica e tocar bateria e tocar os tambores e fazer todo tipo de coisa referente a isso, e as mulheres tinham de ir para lá seminuas e tudo mais, e dançar nas pistas de dança e tal, entrar no espírito do baile. Ora, isso mesmo, você entra no espírito disso, é o espírito do diabo. Fico feliz por você. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus flowing on before. Christ the royal master leads against the foe. How do we defeat him with the word? Into battle, see his banner go. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus flowing on. We are not divided, all one body we, one in hope.